Olá, no Viver Melhor de hoje a gente segue falando sobre longevidade. Na última edição você viu que é possível acrescentar até 13 anos de vida com alimentação saudável, rica em grãos integrais e leguminosas. Hoje vamos rever essa pesquisa e mostrar que além da mudança na dieta, é preciso uma transformação geral nos hábitos. E nunca é tarde para começar. Estudos recentes realizados por pesquisadores da Universidade de Bergen, na Noruega, e divulgados pela revista PLOS Medicine, conseguiram traduzir em números o quanto uma alimentação saudável influencia na longevidade. O cálculo no aumento da expectativa de vida foi feito substituindo uma dieta baseada em proteína vermelha, açúcar e alimentos processados por uma alimentação rica em grãos, integrais e leguminosas. E se a mudança for realizada por um jovem na faixa dos 20 anos, a expectativa de vida aumenta 13 anos. Entre as mulheres com a mesma idade, o ganho seria em média de 10,7 anos. Já por volta dos 40 anos, o ganho é de 10 anos para mulheres e 11,7 para os homens. Por fim, entre os idosos acima de 80 anos, o benefício é menor, entre 3 e 4 anos. O que ainda assim é uma mudança muito positiva no que se refere à longevidade. E sobre esse assunto eu vou voltar à minha conversa com os convidados de hoje, os gerontólogos e geriatras, Dr. Tiago Póvoa e Dr. Newton Terra. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Dr. Newton Terra, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Viver Melhor. Dr. Newton, o senhor chamou a atenção sobre a importância da avaliação periódica num médico. Então, quanto mais cedo, melhor. Tudo passa pelo estilo de vida das pessoas, de fazerem seus exames eu sugiro a partir dos 20, e até menos na dependência da história familiar desse indivíduo. E a partir dali, claro, fazer os seus controles a intervalos regulares para que se detecte alguma doença na fase inicial, ainda na fase assintomática, para evitar que esse indivíduo na velhice seja portador de uma doença que possa matá-lo ou incapacitá-lo. Mas eu não posso esquecer de associar a prática regular do exercício físico também, okay? Ainda que não tenha sido objeto dessa pesquisa. E claro que a gente pode conversar de outros estilos de vida, né, que a gente sugere. Eu citei, imagina, não adianta uma pessoa ter uma dieta equilibrada e fumar 4 carteiras de cigarro por dia, ou beber excessivamente, ou ter outros hábitos não tão saudáveis. Quer dizer, não é só a alimentação que vai fazer isso, ok? É um conjunto de medidas, não é? É bem conhecida de todas, a famosa dieta mediterrânea, mas não é só a dieta mediterrânea que contribui para a prevenção de muitas doenças. É um conjunto de medidas que são adotadas por aqueles povos que fazem com que eles aumentem a expectativa de vida em X anos. Essa pesquisa mostrando em 13 anos. Enfim, claro, um trabalho científico sério, não é? Mas eu gostaria de acrescentar os outros, não é? E principalmente a atividade física. Mas o idoso pode tomar uma cervejinha também, de vez em quando, pode comer uma carne gorda, igual nós brincamos ali no início da reportagem. Tudo é questão de equilíbrio, pode fazer tudo, de tudo um pouco. O envelhecimento é produto das nossas escolhas, entre outros fatores. Então, a gente pode sim comer uma feijoada, eventualmente, a gente pode tomar uma cervejinha, desde que não faça isso todos os dias, em todos os momentos da vida, e escolha bons momentos para a gente comungar esse hábito de forma saudável, positiva e traz felicidade no nosso dia a dia. Nesse movimento de envelhecimento ativo, a gente sabe que a internet ela tem sido uma grande aliada, um espaço de encontro, compartilhamento e entretenimento. Cada vez mais as avós estão on. Elas esbanjam autoestima, talento e muito bom humor. As influenciadoras digitais da terceira idade têm dado o que falar. Elas compartilham looks, viagens, passeios, mostram o cotidiano. Coraci Arantes, além de influencer, ainda é tiktoker. Ela tem 79 anos e virou fenômeno nas redes sociais. São mais de 3 milhões de seguidores. O mercado da publicidade já percebeu o valor das vovós carismáticas. Elas estão sendo contratadas por empresas de diversos segmentos.
A influenciadora gaúcha Mireia Borges, de 65 anos, já está no mercado há 15 e resolveu se aventurar por uma causa curiosa. Eu comecei a usar minhas redes sociais com 50 anos para protestar. Porque quando eu fiz 50 anos, eu comecei a perceber que quando eu pedia alguma coisa numa loja ou falava com alguém, ou eu era um pouco invisível ou o que eu falava não importava. E aí eu criei um blog chamado Nos Passos da Maturidade para começar a protestar. Linda, estilosa, chique, carismática, Mireia fala de tudo um pouco. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de solidão. O vírus do HIV pode afetar pessoas de diferentes etnias e faixas etárias, né? Eu faço, às vezes, propagandas para dermocosméticos, para as mulheres maduras saberem o que usar. Eu faço propaganda, às vezes, de roupas, mas roupas minhas, né? Coloco as roupas para dizer, é isso que a gente usa, fica legal. Porque a gente não tem, a pessoa madura, principalmente a mulher madura, não tem uma revista que possa folhear e ver uma modelo madura com uma determinada roupa. Então, ela compra a revista e vê manequins jovens com umas roupas que não tem como ela usar. Então, a gente sente muita falta disso e as mulheres me pedem muito. Eu converso sobre sexualidade, eu converso sobre N assuntos, né? Sobre cozinha, é um pouco multi tudo, né? Não bastasse a correria da produção de conteúdo, ela estuda e participa de pesquisas sobre comportamento das pessoas acima de 60 anos. E, recentemente, resolveu se especializar. E agora, eu estou entrando novamente na faculdade para fazer comunicação digital. Eu acho isso bárbaro, porque a minha geração 60 a mais é a geração baby boomers, né? Foi a que levantou, queimou sutiã, levantou bandeira. E hoje eu chamo old boomers, né? Porque nós não vamos nos calar. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser alguém, não aquela vovozinha, aquela velha que nem me chamavam antes, né? No início. Então, assim, a gente vai deixar uma marca para os próximos, né? A juventude que está aí, que vai envelhecer. Então, eles já vão ter esta voz da gente agora, levantando bandeira, para quando chegar a vez de vocês, deles, né, mais jovens, já ter um caminho aberto. Maravilha! Doutor Newton, antes a gente falava muito sobre ter saúde. Agora, o debate, eu observo que ele está caminhando para propósito, né? Propósito de vida, inserção no mercado de trabalho, esse novo olhar, é de fato uma mudança de comportamento na última década, sobretudo, que vem ganhando força? Excelente. Antes, deixa eu fazer um comentário desse depoimento. Eu acho que as pessoas devem evitar essa visão estreita e fatalista que faz com que elas ajam de acordo com o calendário. Uhum. Nós sabemos que existem outras idades de interesse gerontológico. A idade cronológica, a idade do nascimento, talvez seja um indicador paupérrimo da idade do indivíduo. E existem outras idades que devem pautar a vida das pessoas. E essa senhora que fez esse depoimento agora é um exemplo disso. Nós temos que avaliar a idade biológica, a idade social, a idade cultural, a idade filosófica, a idade psicológica. Essas são as idades de interesse. A idade cronológica, do ponto de vista prático, não tem nenhum significado para nós em geriatria. Essa idade de 60 anos só tem um sentido legal e social. Ora, e tu comentaste há pouco tempo que existe uma preocupação hoje em relação ao envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é uma política de saúde. A Organização Mundial de Saúde está tentando implementar nos países o que se chama de envelhecimento ativo, que, em última análise, é aquele saudável, participativo e seguro. E agora acrescentaram um quarto termo ao envelhecimento ativo. Ele é saudável, participativo e seguro e produtivo. Nunca foi tão importante convencer as pessoas que elas devem envelhecer com uma atividade laborativa.
E o impacto disso na vida, tanto psicológica como física, é simplesmente incomensurável, ok? As pessoas devem ter uma atividade laborativa sempre, ou enquanto tiverem condições para exercer aquela atividade. Hoje, nós não aceitamos mais a aposentadoria da vida, né? Eu posso me aposentar de uma atividade profissional, mas não posso me aposentar da vida. Existe uma preocupação da geriatria hoje de tentar socializar essas pessoas, e nós estamos tendo exemplos aí maravilhosos. Claro que é um outro idoso, a expectativa de vida, como citaste, já tem 77 anos de idade. O idoso, para que o teu telespectador entenda, não é uma continuidade de adulto, assim como a criança não é uma miniatura. Ele é um outro ser que tem peculiaridades próprias, mas que deve ser avaliado pela competência, não pela idade cronológica, que eu repito, é um indicador limitado da idade das pessoas. Então, esses exemplos servem como estímulo para aquelas pessoas que acham que a vida está chegando ao fim. Renunciam a toda a ambição e, para eles, a vida chega ao fim. Não, eu posso ter 60, 70, 80, 90 ou 100 anos, como apareceu na reportagem, e ainda ter atividade laborativa, ter uma vida com qualidade, ter uma vida saudável. Claro, já foi comentado, o doutor Tiago respondeu das escolhas, enfim, claro. De repente, tem pessoas não tão privilegiadas. Nós precisamos das políticas públicas que ainda, na minha maneira de ver, estão engatinhando para essa população. Engatinhando timidamente, ok? Para valorizar essas pessoas. Tem um trabalho muito interessante que foi realizado na França, em que as empresas que contrataram pessoas acima de 65 anos triplicaram as suas produções. Nossa! Para exemplificar e para reforçar esse depoimento dessa idosa, agora gaúcha. Enfim, eu acho que, de novo, o doutor Tiago já citou, eu acho que nós precisamos, sim, estimular essas pessoas, mas elas, e o Tiago comentou muito bem, né? Agora você vai administrar minha saúde. Momentinho, né? Isso está até na Constituição, a saúde é um dever do Estado, não é? É um bem de todos, um dever do Estado. Enfim, mas eu tenho a minha participação aí, né? Independente das minhas condições socioeconômicas, muita coisa eu posso fazer para me tornar um longevo. Uma outra coisa importante, longevo, por definição, é aquele que tem 80 anos ou mais, ok? E como já bem comentado, se pegarmos o último censo de 2010 e compararmos com o censo de 2000, a população que mais aumentou percentualmente neste país foi a de nonagenários. Quase 80% de nonagenários. Em relação... Agora vamos ver um novo censo, qual é o percentual de aumento. Isso é simplesmente fantástico, graças a essas melhorias que tu citaste, as melhores condições sanitárias do mundo, enfim, e o doutor Tiago comentou, de procedimentos, vacinas, antibióticos, tratamentos, enfim, tem várias causas aí que justificam esse aumento da expectativa de vida. Mas esse exemplo da atividade laborativa é simplesmente maravilhoso e que sirva de exemplo para aqueles que estão nos assistindo, né? Que a vida não encerra aos 60, aos 70, 80, não é? Não, eu sou um centenário e o Japão é um exemplo. Nós temos um número incomensurável de japoneses, que é um país que tem a maior expectativa do mundo, de centenários saudáveis e a sua grande maioria trabalhando. Doutor Tiago, vamos lá, antigamente também a gente debatia muito, né, como ter mais anos de vida. Hoje a gente quer ter mais vida nesses anos, né? Qual é a importância da gente se planejar para chegar de forma ativa e com aqueles elementos também que o doutor Newton citou agora? Porque tem a questão socioeconômica, a saúde mental, emocional, a preparação é fundamental também. A gente sempre coloca que realmente o envelhecer é uma preparação. E não é uma novidade, né? A gente começa a envelhecer a partir dos 40, 50 anos, que a gente começa um processo mais lento de senescência e vai ficando um pouco mais velho, existe um platô de estabilidade, depois a gente vai perdendo algumas funções e isso é envelhecer. E nesse processo, como é um processo de preparação, é uma preparação física,
social e mental. Então, aquelas pessoas que envelhecem com expectativas que vão chegar aos 70 anos, com as capacidades funcionais, como o Dr. Newton colocou, a gente não avalia isso em idade, mas em capacidades. Então, a gente avalia e tenta buscar ganhar capacidades ou não perdê-las ao longo do tempo. E isso faz parte das nossas escolhas, do nosso planejamento. Então, como uma pessoa se planeja financeiramente para envelhecer, né, a gente percebe quando a gente inicia uma atividade de trabalho, a gente pensa que ao me aposentar eu vou ter uma certa reserva financeira, a gente tem que pensar em reserva de saúde. Então, tem que se planejar psicologicamente, como o Dr. Newton colocou, assim, a pessoa se aposenta do trabalho, mas ele não se aposenta da vida. Então, há capacidades infinitas, mil, que a sociedade e a rede social têm se adequado à nossa sociedade. Nós estamos envelhecendo, a população está idosa, está velha no Brasil de forma muito rápida. Então, essa senhora, essa idosa, ela só mostrou que ela tem inserção, ela é representativa da nossa sociedade, ela deve ser ouvida. Ela se planejou, ela se programou fisicamente e lá chegando ela não achou exemplos de pessoas que mostravam que o dia a dia podia ser ativo. E ela se organizou para mostrar isso para as outras pessoas. Esses exemplos, felizmente, nós vamos ver mais e mais, de valorização, de estruturação, de representação social. Planejamento é fundamental, organização é fundamental, aposentadoria, o envelhecer eu digo que é um sucesso. Quem consegue envelhecer hoje no Brasil é talvez um privilegiado. Quem consegue chegar aos 80, aos 90 anos é privilegiado. E que se consegue isso com qualidade, com capacidades, mantendo a sua autonomia psíquica e a sua independência física, é um sucesso completo. Isso é produto do meio, né, que nos foi imposto e das nossas escolhas. Então, nós vamos nos planejar cada vez mais, ajustando a nossa alimentação, cuidados médicos básicos, mantendo o corpo ativo e como está muito presente, e essa senhora mostrou bem, trabalhar a nossa psique para o envelhecimento. Uhum. Lá chegaremos e teremos o nosso papel. Eu vou fazer uma breve pausa agora. O Viver Melhor faz um intervalo rapidinho e volta já já. Fique com a gente. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre longevidade, como viver mais e melhor com qualidade de vida, saúde, bem-estar físico e emocional. Meus convidados de hoje, Dr. Newton Terra, Dr. Tiago Póvoa, vão voltar às questões aqui. Dr. Newton, eu quero uma última palavra, uma reflexão do senhor sobre o envelhecimento saudável ativo. A fonte da juventude não é para amanhã, não existe pílula mágica, não existe um elixir. Tudo passa obrigatoriamente pelo estilo de vida. Já foi bem comentado a importância da dieta e a importância da realização de atividades físicas na busca desse envelhecimento bem-sucedido. Eu acrescentaria a importância da avaliação das pessoas acima dos 20 anos. Na minha opinião, ainda que esse processo inicie já no final da segunda década, início da terceira, processo de envelhecimento, quanto mais precoce forem os cuidados de ordem preventiva, melhores serão os resultados. Eu estou repetindo isso. E uma avaliação aos 20 anos é fundamental. E depois, ao longo da vida, há intervalos que será determinado pelo profissional. Então, assim, nós não podemos fazer, aliás, podemos intervir muito pouco no processo. Uhum. Não deu tempo de comentar o que a gente pode fazer para intervir no processo. A grande arma que nós temos é no sentido da prevenção das doenças que incidem na velhice para torná-la mais saudável. E aí a gente tem que priorizar quais são as doenças que mais matam e que mais incapacitam os idosos. E nós sabemos que essas doenças têm fatores de risco. E nós devemos agir nos fatores de risco dessas doenças para poder evitá-las ou adiá-las. E aí, claro que passa pelo, já se falou,
do excesso de peso, do tabagismo, do excesso de álcool, do estresse, das pessoas que são diabéticas, que são hipertensas, que são, enfim, todos aqueles fatores já bem conhecidos devem ser detectados e tratados com o maior sucesso possível. Então, a orientação, a reflexão final é essa. Ainda que tenhamos esses 25% de influência genética, 75% depende de nós, das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Doutor Tiago Póvoa, agora com a palavra, por favor. Eu queria trazer aos seus telespectadores a noção de responsabilidade. A gente é responsável pelo que a gente vai ter no nosso futuro. Eu vivo uma situação curiosa que eu sou jovem e só lido com quem está envelhecendo. Portanto, eu tenho a oportunidade de aprender a cada dia a respeito do sucesso do envelhecimento. E eu te digo claramente que as pessoas que tiveram sucesso, elas participaram ativamente desse processo de envelhecimento, mantendo o cérebro ativo, a alimentação adequada, fizeram boas escolhas e têm um cunhão de sorte, que a sorte é determinada pela genética, que pode ser influenciada ou mal influenciada pelas nossas escolhas no dia a dia. Então, quem come menos vive mais, quem come menos, ou diria que quem come melhor. Então, faça as suas escolhas alimentares, faça as suas escolhas de um professor que dizia que ele sobe escada para que as pessoas não tenham que carregar ele no futuro. Então, isso, ao longo do tempo, tem uma repercussão na nossa saúde e a responsabilidade que a gente tem em relação ao nosso cuidado e o que a gente vai representar para a sociedade. A sociedade precisa entender o idoso, precisa aceitar, ter o papel dele representado e valorizar esse papel incrível de inserção na nossa cultura, no nosso dia a dia. Excelentes reflexões, muito obrigada mais uma vez. Doutor Tiago, doutor Newton, muito obrigada pela disponibilidade, pela entrevista, viu? Agora, antes de terminar o programa, nós falamos sobre o comportamento, a alimentação. Eu quero compartilhar com vocês agora uma dica sobre atividade física, para completar esse combo, que a gente sabe que é essencial para se ter uma vida saudável e longeva. Dá para fazer exercício em casa. Sim, é fácil, rápido e prático. Quem ensina para a gente é o personal trainer Alan Lucena. Confira as dicas. Então, hoje eu estou trazendo aqui para vocês 4 exercícios para que você possa fazer em casa, o senhor e a senhora, para que possa melhorar a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida, envelhecer com mais qualidade, tendo uma saúde física para que você possa encarar os desafios do dia a dia, como se sentar, levantar, ir ao banheiro, caminhar, se locomover com autonomia. São exercícios muito simples que você pode fazer na sua casa, como eu estou agora, utilizando somente a parede e uma cadeira. Vamos lá. Primeiro exercício, encoste o seu braço na parede, mantenha a sua postura, abdômen contraído, firma o pé que está próximo da parede e levanta a outra perna, somente isso. Super tranquilo, a parede eu utilizo para me equilibrar, porque normalmente pessoas mais idosas têm problema com o equilíbrio. Subiu de 5 a 10 vezes, parou, respirou. Fez de um lado, faz do outro. Próximo exercício, a gente utiliza a mesma postura, só que ao invés de subir o joelho, a gente abre a perna e fecha a perna. Super simples, somente isso. Mesma coisa, fez de um lado, virou, fez do outro. Próximo exercício, a gente vai utilizar uma cadeira. Busque uma cadeira firme em casa que você possa utilizar com confiança. Muito simples, aproximou-se, sente, traga os seus pés próximo à cadeira. Na sequência, leve os seus braços à frente. Se tiver dificuldade, pode apoiar as suas mãos no seu joelho. Contrai o abdômen, respira, solta o ar e levanta. Super simples. Novamente, desceu, braço à frente ou mão no joelho, respira, subiu, desceu. Então todos os exercícios que eu trouxe aqui são todos focados em membro inferior. Então vamos procurar repeti-los diariamente
Não tem problema se você fizer todo dia os mesmos exercícios para que você possa evoluir e melhorar na sua postura no dia a dia. Ok? Esse foi o meu recado de hoje. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Viver Melhor fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.